Olá, interessante o evangelho de hoje, por isso que eu fiz a minha mudança de vida, que a minha mudança de atrás, a obediência ao mundo, eu senti que não estava me fazendo bem e busquei a vida melhor, e essa vida melhor eu encontrei procurando a palavra de Deus, né? Por isso que eu vou ler o evangelho hoje de mais uma vez, o evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de 42 a 51. Onde, naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficais atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto? Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria, e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Pois isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimentos na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim. Quando voltar, em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a beber, bater nos companheiros, e comer e beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele espera, e na hora que ele não sabe, ele partirá ao meio e lhe implorará a sorte dos hipócritas. Ali haverá choros e ranger de dentes. Interessante esse evangelho, por isso que eu mudei. Por isso que hoje eu passo a palavra de Deus. Porque quando eu estava no mundo, quando eu conhecia só os mandamentos, eu sabia que tinha que respeitar os mandamentos. Mas eu não conhecia a palavra de Deus, eu não conhecia o evangelho, eu não lia. Normalmente as igrejas só mostram justiça, né? Eles não mostram o que Jesus Cristo veio ensinar a viver, né? E ele veio nos mostrar como é que nós devemos viver e nos mostrar que nós devemos nos vigiar de livre-arbítrio. Nós escolher se queremos o céu ou o inferno. Aí, se nós queremos o reino do céu, nós vigiarmos, fazermos só o bem, fazer só o que nosso Jesus Cristo nos ensinou e viver o que ele mostrou na parada da humildade, da honestidade, da misericórdia, do amor, né? Então eu preciso fazer a vontade de Deus, que é essas coisas boas, né? Como eu digo, né, eu caí no mundo, né, e achei felicidade na bebida. Daí na bebida eu queria parar, que aquilo não me fazia bem e todo mundo me condenava por causa da bebida. Eu tive que parar sozinho, não consegui, eu busquei a Deus. Deus me mostrou o caminho, me deu a paz e a tranquilidade, depois que eu humildemente admiti que estava errado, humildemente pedi força a Deus para mudar, e Ele me deu força a partir do momento que eu fiz as minhas confissões, reparações. Ele me mostrou o sentido da vida. Aí, depois que tu conhece o sentido da vida, aí a gente vê o quanto que estava errado. E aí, tendo aquela vida errada que eu estava levando, a gente procura fazer a vontade de Deus de transmitir a palavra, mostrar para todos da maneira correta de viver, da maneira como Cristo nos ensinou a viver. O que eu entendo hoje? Que eu, quando estava na minha vida errada, obedecendo o mundo, que eu não ouvia a palavra de Deus, eu não rezava, eu não fazia prece, não fazia meditação, eu não ia na igreja, a minha visão se fechou e eu não enxergava o sentido da vida. Para mim,
Para mim, a vida normal era essa do mundo. Beber, prostituir, mentir. A vida normal era essa. É a vida do mundo. Mas depois que eu fiz a minha reformação, depois que eu busquei uma mudança de vida, depois que eu achei o contato com Deus, que eu conheci Deus, aí a minha visão mudou e aonde que eu tive que fazer a escolha, Deus ou mundo, e aonde que eu comecei a ver da maneira diferente a coisa. A gente começa a enxergar as coisas. Aí que a gente começa a falar a palavra de Deus. É que nem Jesus Cristo disse. O teu coração está cheio, aquilo tu vai falar. Aquilo que tu enxerga, que tu ouve, aquilo que tu vai falar. Então, ouvindo a palavra de Deus, eu vou entender esse versículo, que eu preciso estar toda hora me vigiando e obedecendo a Deus e administrando os bens que ele me deixou aqui na terra. E um dos bens mais preciosos que ele deixou para mim cuidar é a minha alma. E a minha alma, eu vou cuidar ela através da obediência dos mandamentos. Amando, ajudando, perdoando, humildemente ouvindo a Deus e me vigiando das coisas que vêm ao redor que podem me prejudicar. Eu dou uma paradinha para olhar. As coisas que podem me prejudicar são coisas que o mal usa pessoas egoístas, pessoas que não aceitam a Deus para nos agredir. Na empresa que eu trabalhava, depois de 2 anos sem nada de vivo, sabendo quem eu sou, na empresa quando eu trabalhava, umas pessoas, inclusive, são de igreja, chefes, gerentes da empresa lá, me prejudicaram de uma maneira que me criou muito ódio. E o ódio deu o desejo de matar, de me vingar. E isso não corresponde aos mandamentos. Então eu fiz, orei, meditei. E onde veio o Espírito Santo de novo, e a paz veio. Mais uma vez eu pedi perdão, mais uma vez eu fiz reparações. Depois que eu estava aqui no meu sítio, pessoas me prejudicaram. Pessoas que diziam ser honestas e me exigiam honestidade de mim, me prejudicaram. Em vez de assumirem seus erros, elas me culparam. Elas me condenaram, elas diziam que eu era que era errado. Mais uma vez me deu raiva, ressentimento, desejo de vingança. Mas os mandamentos me diziam, não, eu não posso matar. Então eu fui à oração e meditação. Aí, um tempo depois, olhando a palavra, prestando atenção ao redor do mundo, entrando na internet, conhecendo gente dos 4 cantos do mundo, e eu comecei a ver as mensagens e comecei a juntar a importância de eu estar orando e meditando e vigiando, porque o mal, ele usa as pessoas egoístas para me prejudicar, para que eu fique com raiva e me vingue. E eu me vingo, eu estrago minha vida, eu estrago minha alma, eu faço coisas que não correspondem ao mandamento. Eu preciso estar sempre me vigiando, eu preciso estar sempre me cuidando, eu preciso estar fazendo o que ele pede. Ajudar as pessoas, transmitir a palavra, mostrar para que nós estamos vivendo aí. Não ficar lá nos bares bebendo, comendo com os bêbados e fazendo coisa errada, batendo nos companheiros, brigando, matando. Aí quando Jesus Cristo voltar, nos partirá ao meio, nos botar com aqueles hipócritas que vinham falando na semana, os fariseus que ficam aí prejudicando as pessoas, falam a palavra de Deus e prejudicam as pessoas, dando maus exemplos. Aí eu vou parar lá. Mas se eu vier ajudar, transmitir a palavra, mostrar como exemplo, como devemos viver, estar preparado, com certeza eu acharei o caminho da felicidade. Mas eu preciso me vigiar sempre. Eu nunca sei quando é que Jesus Cristo vai voltar. Uma coisa que eu sei é que eu estou vivendo aqui. Eu posso de uma hora para outra morrer do coração, tomar um tiro, eu morrer num acidente. Para isso eu preciso estar com o meu coração limpo, preparado. Aí eu terei vida eterna. Mas se eu não estiver preparado, com certeza eu ia parar no meio dos hipócritas. Esse dia eu estava fazendo um estudo bíblico com uma pessoa e ela me perguntou
Bah, mas e ela já está consciente do que está acontecendo e ela está vendo as coisas erradas. Bah, e essas pessoas que estão na vida errada, e se morrer, o que acontece? Diga, é uma boa pergunta. De repente, se a pessoa tiver uma doença grave e ela sofrer, caiu na cama e tiver tempo de buscar um arrependimento, pode ser que ela tenha a vida do céu eterno. Mas se morrer de uma hora para outra, do coração, um acidente ou um tiro, não terá tempo de se arrepender, não terá tempo de fazer reparações. Talvez ela não terá a vida eterna. Mas isso quem faz o julgamento é Deus, né? E ele vem dizendo no Evangelho. Se eu não estiver preparado, se eu tiver com o meu coração sujo, que no momento que ele vier, que ele nunca se sabe quando ele vier, e eu não fiz a minha parte enquanto que a minha alma estiver no corpo, se eu não fiz a minha faxina, se eu não fiz a minha reparação, me partirá no meio e me jogará entre os hipócritas que estava falando da semana, hein? Que pegam a palavra e fazem coisas erradas para fazer maus exemplos e me jogará um lugar na rede de dentro. Mas se eu começar hoje a buscar uma reparação, se eu buscar hoje fazer uma faxina, se eu buscar hoje reconhecer meus erros, com certeza eu terei a vida do céu. Por isso que eu me afasto de muitas pessoas que me prejudicam e dizem que eu sou culpado. Porque essas pessoas caem de tudo para eu perder a fé. E eu preciso conviver com gente que está em Deus, com gente que precisa, que está em fé. E passar a palavra àquelas para as pessoas que não aceitam, para que um dia elas ouçam e elas ouvindo, vai que Jesus Cristo age na vida delas, na mente delas, e ela vem a buscar uma ajuda, ela vem a buscar um sentido da vida. A vingança me faz mal. Sempre o mal procura fazer com que eu me vingue. Hoje eu preciso amar, perdoar, ouvir, humildemente ouvir e ser honesto comigo mesmo, honesto com as pessoas, honesto com Deus. Assim eu sinto amor, sentindo amor por mim, pelos irmãos, por Deus. Eu tenho grande chance de ter o reino do céu. Abraço, Deus abençoe todos vocês.